Fala pessoal do canal É o Time do Povo, este é mais um Papo Reto com a Fiel, eu sou o Marco Belo e vamos falar sobre Sport Clube Corinthians Paulista em dia de jogo. Hoje tem Corinthians em campo, 8 horas da noite na Neoquímica Arena contra o Bahia. O Corinthians e o Bahia, os dois times com 50 pontos na classificação do campeonato, mas o Bahia tem uma vitória a mais, 14 contra 13 do Corinthians. O Bahia é o 7º, o Corinthians é o 8º colocado. E o Cruzeiro, que briga com os dois por uma vaga na pré-Libertadores da América, são 3 clubes brigando por 2 vagas, tem 49 pontos, tem um ponto a menos. O Cruzeiro vai jogar amanhã contra o Palmeiras em casa. Corinthians e Bahia fazem esse confronto direto. Quem vencer está praticamente classificado para pré-Libertadores. O Bahia, se vencer por ter uma vitória a mais, está classificado. O Corinthians, se vencer, matematicamente não estará, mas com um tropeço do Cruzeiro, já estará na pré-Libertadores da América do ano que vem. O técnico Ramon Dias não tem desfalques, nenhum jogador do Corinthians suspenso, ele deve colocar força máxima em campo. Então o Corinthians deve ter Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu, Ranielli, Breno Bidon, André Carrijo e Rodrigo Garro, e na frente Memphis Depay e Yuri Alberto, a dupla de ataque fortíssima do Corinthians, que marcou 11 gols nos últimos 4 jogos. O Yuri Alberto tem 29 gols no ano e quer bater o Pedro. O Pedro, do Flamengo, tem 30 gols na temporada. Se o Yuri Alberto fizer mais 2, vira o maior artilheiro do Brasil em 2024. O Corinthians, que vem de 7 vitórias consecutivas, se chegar à 8ª, faz algo que nunca fez em sua história. Será inédito na história do Corinthians, 8 vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro. E o Corinthians também vingaria a derrota do ano passado para o Bahia. Quem não se lembra, na Neoquímica Arena, um dia antes da eleição presidencial, a eleição foi no sábado. O jogo contra o Bahia foi na sexta-noite e o Corinthians perdeu por 5-1. Foi uma vergonha, um vexame em casa contra a equipe de Salvador. O Corinthians pode devolver, não esse placar de 5-1, pode ser, mas pelo menos a derrota, né? Pelo menos ganhando do Bahia, já será uma espécie de vingança pela derrota vexatória do ano passado, porque pode deixar o Bahia fora da pré-Libertadores da América. Aliás, o Bahia não vai para a Libertadores há mais de 30 anos. Então, os jogadores do time de Salvador vão se esforçar demais na partida de hoje. Não será uma partida fácil para o Corinthians contra a equipe dirigida pelo técnico Rogério Ceni. E fora de campo, ontem, no Parque São Jorge, todo o circo estava armado, mais de 400 policiais de um lado, cavalaria, tropa de choque, polícia militar, tudo pago pelo Corinthians, hein? Não com dinheiro público. O Corinthians pagou para eles estarem lá. Do outro lado, torcedores organizados, torcedores que não fazem parte de organizada, protestando contra o impeachment do presidente Augusto Melo. Primeira chamada para a reunião que votaria o impeachment. 6 horas da tarde, os conselheiros que lá estavam se dirigiram ao mini ginásio do Parque São Jorge, que é um local mais afastado da entrada, até para proteger os conselheiros do protesto que estava acontecendo do lado de fora. 6 horas a primeira chamada, 7 horas a segunda chamada. Aí começaria o evento. Eu digo o evento e não a votação, porque antes da votação, depois das 7 horas, o representante do Conselho de Ética, do Conselho Deliberativo, tem 30 minutos para mostrar aos conselheiros por que eles estão ali. Estamos aqui para votar o impeachment, blá, 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 blá. Aí mais 30 minutos para o presidente Augusto Melo ou um representante seu fazer a defesa. A gente não deve sair porque a gente não fez nada de errado. Nisso tem 1 hora, então a votação começaria às 8. A votação em si começaria às 8. Mas voltando ali para 7 horas, 7, 7h05, 7h10, entrou uma pessoa lá com um papel, entregou o papel para o presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, Romeu Tuma Júnior, com uma decisão de uma desembargadora, uma liminar, suspendendo a reunião de votação e com uma multa
de R$100 mil caso Romeu Tuma não aceitasse essa liminar, não cumprisse a ordem judicial. O Romeu Tuma Júnior, que é delegado, conhece tudo dessa parte jurídica, pegou o microfone e falou que a reunião estava suspensa por uma liminar, acabou tudo, os conselheiros começaram a ir embora, não teve votação, o presidente Augusto Melo, claro, comemorou demais a suspensão da reunião, até porque haveria possibilidade grande dele ser afastado na votação dos conselheiros, e ele aproveitou, saiu pelo portão principal do Parque São Jorge, foi até os torcedores, deu um abraço no presidente dos Gaviões da Fiel, o Alê, no vice-presidente, o Fantasma, subiu no ombro de um segurança, acenou para o público. O presidente do Corinthians saiu muito fortalecido depois dessa, principalmente, não só da suspensão da reunião, mas do apoio maciço que ele recebeu de 99,9% dos corintianos, seja de torcida organizada, torcida de arquibancada, internet, influenciadores, que não acharam a data da reunião correta, não concordaram com a decisão do presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Júnior, de votar o impeachment agora, no final do Campeonato Brasileiro, para afastar o presidente, ainda mais sem o final das investigações da polícia no caso Vai de Bet. Então o presidente saiu muito fortalecido dessa história toda, só que isso não terminou. Essa liminar pode ser cassada até o dia 20 agora, quando há o recesso judicial. Então até o dia 20 essa liminar pode ser cassada, se não for até o dia 20, ano que vem. E a desembargadora, ela não cancelou a votação, ela suspendeu, ou seja, ela adiou a votação. Então essa votação vai acontecer ano que vem. E haverá também mais uma votação de impeachment, que é aquela do CORE, o Comitê de Orientação do Corinthians, que recomendou o impeachment do presidente por outros motivos, por gestão temerária. E este pedido está sob análise do Comitê de Ética do Corinthians, depois vai para o presidente do Conselho, Romeu Tuma Júnior, que pode marcar uma outra votação de impeachment do presidente. Ou seja, para o Augusto Melo, o que ele tem que fazer? Tem que convencer os conselheiros a ficarem do lado dele, porque hoje ele tem minoria no conselho, ele perderia em qualquer votação de impeachment. Se ele convencer os conselheiros, fazendo política ali de bastidores, de conversa, se ele convencer a maioria dos conselheiros a ficarem do lado dele, aí pode ter qualquer votação de impeachment que ele ganha, porque todo impeachment é político. Então ele convencendo mais da metade dos conselheiros a virem para o lado dele, ele ganha qualquer votação no conselho. Aliás, ele tinha a maioria do Conselho Deliberativo quando ele ganhou a eleição. Aí ele foi perdendo aos poucos, por causa de brigas, rachas internos, enfim, e hoje ele tem minoria. Mas ele pode, no ano que vem, antes da próxima votação de impeachment, ter a maioria no Conselho. É isso que ele deve fazer agora, daqui para frente, fazer bastante política interna lá no Parque São Jorge, para tentar terminar o seu mandato com maior tranquilidade. Mas, enfim, hoje tem Corinthians e Bahia, 8 da noite na Neoquímica Arena, 2-0 Corinthians, 2 gols do Yuri Alberto, 30º e 31º gol, será o maior artilheiro do Brasil na temporada. Um abraço a todos e vai Corinthians!